O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou novas preocupações ao deixar a Conferência do Clima em Belém e viajar para Santa Marta, na Colômbia, com o objetivo de defender a Venezuela durante a 4ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos com a União Europeia. O evento, realizado nos dias 9 e 10 de novembro de 2025, pretendia promover o diálogo sobre soberania regional, comércio e segurança, mas acabou se transformando em um dos maiores fracassos diplomáticos da história recente do bloco. A reunião, convocada pelo presidente colombiano Gustavo Petro, buscava fortalecer as relações entre América Latina, Caribe e Europa, com foco em multilateralismo, mudanças climáticas e combate ao crime organizado. Entretanto, dos 60 chefes de Estado convidados, apenas 9 compareceram. A maioria dos países justificou a ausência alegando desconforto em participar de um encontro organizado por Petro, criticado por sua proximidade com grupos armados, por seu histórico de tensões com os Estados Unidos e pela desconfiança internacional quanto à condução de sua política de segurança. De forma irônica, o evento aconteceu na Colômbia, país ainda marcado pela forte presença do narcotráfico e dos cartéis de drogas. Em vez de consolidar parcerias, o encontro acabou servindo como palco para discursos em defesa de regimes autoritários, especialmente o da Venezuela, cujo isolamento internacional tem se intensificado nos últimos anos. Entre os poucos resultados oficiais da cúpula, destacou-se a chamada Declaração Conjunta de Santa Marta, que reafirmou o compromisso com a manutenção de uma zona de paz na América Latina e no Caribe. O texto também rejeitou o uso da força em violações ao direito internacional e pediu investigações independentes sobre incidentes militares ocorridos na região, evitando, no entanto, mencionar diretamente os Estados Unidos. A proposta recebeu o apoio de líderes europeus, como Antônio Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron, que destacaram a importância do multilateralismo e da cooperação internacional sob a égide da Organização das Nações Unidas. Durante o evento, Gustavo Petro classificou as operações americanas no Caribe como atos de barbárie colonial e defendeu a criação de mecanismos regionais de defesa coletiva. A ausência de países como Argentina e Chile, que enviaram apenas delegações de baixo escalão, evidenciou as divisões internas e a falta de consenso sobre o papel da cúpula. Críticos argumentaram que o encontro priorizou agendas ideológicas em detrimento de avanços práticos. A participação brasileira teve como foco principal a defesa da soberania venezuelana diante de supostas ameaças militares externas. Em um discurso de aproximadamente 20 minutos, Lula criticou o que chamou de retorno da retórica intervencionista e condenou ações que, segundo ele, violam o direito internacional sob o pretexto de combater o narcotráfico. O presidente citou os bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra embarcações no Caribe, que teriam causado ao menos 70 mortes, incluindo civis, conforme relatórios da Organização das Nações Unidas e da Anistia Internacional. Lula defendeu que o enfrentamento ao crime transnacional, especialmente em áreas sensíveis como a Amazônia e a Tríplice Fronteira, deve ocorrer por meio de cooperação regional, sem comprometer a paz. Em entrevistas recentes, ele reiterou que a América Latina é uma região de paz e afirmou não desejar que o continente chegue ao ponto de enfrentar uma invasão americana em território venezuelano. Essa postura evidenciou uma aproximação tática com o governo de Nicolás Maduro, classificado pelos Estados Unidos como autoritário. Maduro, ausente da cúpula, enviou uma carta aberta pedindo a criação de um escudo coletivo caribenho contra a chamada Operação Tempestade Azul, que deslocou navios de guerra, um submarino nuclear e caças de última geração para a região desde outubro. No documento, o líder venezuelano descreveu uma situação de cerco militar às fronteiras de seu país, mencionando sobrevoos de drones e patrulhas navais americanas. Ele pediu ainda que a Organização das Nações Unidas investigue alegações de execuções extrajudiciais e reiterou o apelo para que a América Latina seja reconhecida como uma zona de paz incondicional. Para Caracas, o encontro representou uma tentativa de romper o isolamento imposto pelas sanções econômicas norte-americanas desde 2017. No entanto,
A oposição venezuelana acusou Maduro de usar o discurso de ameaça externa para mascarar problemas internos, como a hiperinflação e o êxodo de milhões de cidadãos. Do ponto de vista diplomático, as declarações de Lula configuram um movimento ousado e arriscado. Ao advertir o ex-presidente Donald Trump de que uma invasão terrestre na Venezuela seria inaceitável, o líder brasileiro resgatou a retórica histórica da esquerda latino-americana contra o intervencionismo dos Estados Unidos. Essa postura também serve como tentativa de posicionar o Brasil como mediador regional em meio à crescente polarização global. Contudo, analistas apontam que tal estratégia pode ter custos econômicos e diplomáticos significativos, especialmente diante das negociações comerciais em curso com Washington sobre tarifas de aço e alumínio. A retórica anti-imperialista reforça a imagem de Lula como defensor da soberania regional, mas expõe as limitações reais do Brasil diante de uma potência militar como os Estados Unidos. Dados recentes do Global Firepower e do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos revelam uma disparidade profunda entre as capacidades militares dos dois países. Os Estados Unidos possuem cerca de 1.900 caças de combate, incluindo centenas de aeronaves furtivas de última geração, além de quase 300 navios de guerra, entre eles 11 porta-aviões nucleares e dezenas de submarinos. Mantém ainda mais de 1.400.000 militares ativos, além de centenas de milhares de reservas, com presença em bases espalhadas por diversos continentes. O Brasil, por outro lado, dispõe de pouco mais de 300.000 militares ativos e depende principalmente de equipamentos convencionais. Seu principal investimento recente é a aquisição de aviões de caça suecos Gripen, dos quais apenas uma parte está em operação. A comparação mostra que, embora o Brasil tenha força regional e experiência em operações na selva e defesa territorial, não possui meios para enfrentar uma superpotência com poder de projeção global. A assimetria é absoluta. Um eventual confronto direto seria inviável, militarmente e politicamente desastroso. Em resumo, a posição de Lula na cúpula de Santa Marta reforça seu papel como voz da integração latino-americana e da resistência a intervenções externas. Contudo, a combinação de discurso ideológico, isolamento diplomático e desequilíbrio militar levanta uma questão essencial. Até que ponto o Brasil pode transformar palavras em influência efetiva sem comprometer sua estabilidade e suas relações internacionais?